Meu Deus, não fazem isso. Obrigado. Doutor Castanhos, como é que vê este processo de sucessão na Procuradoria-Geral da República? O Manel fala aqui de uma interferência legal, quando lhe questionei sobre... aliás, quando ele próprio disse que em determinadas circunstâncias o Procurador-Geral da República precisa contactar o Presidente da República para determinadas decisões. Como é que se pode compreender esta interferência legal? Bom, nós ficamos um bocadinho prejudicados ao falarmos sobre o discurso do Presidente da abertura do ano judicial, quando deixamos de falar de questões judiciais, que também ele disse, né? E o Presidente disse que hoje há mais confiança do cidadão no sistema judicial, também que é uma inverdade. Não sei qual é o escrutínio que o Presidente utilizou para chegar a essa conclusão, porque o desencanto pelo sistema judicial é claro, é visível. Tanto eu desafio a Rádio Despertar e outros órgãos que um dia cheguem até aos tribunais e uma entrevistazinha com as pessoas que socorrem-se aos tribunais para verem os seus problemas resolvidos, qual é a opinião que têm sobre o sistema judicial, desde a abertura do processo, a própria tramitação, o atendimento do pessoal, o tempo que leva, tanto e mais. O Presidente da República também disse, eu estou a falar ainda do sistema judicial, né, nas palavras do Presidente, disse que os processos, quando não são céleres, eles equivalem à denegação de justiça. Tanto quer dizer que quando a resposta do tribunal é tardia, é a mesma coisa como que se o tribunal tivesse negado justiça àquele cidadão. Isso é verdade. Por quê? Imagina um indivíduo, uma senhora que tem filho que precisa de assistência para o filho, e dá entrada no processo, de um processo de prestação de alimentos, o filho está com 16 anos e depois a decisão vem, o filho já tem 19 anos. Quando já não há uma obrigação legal, que pode, mas desde que bem fundamentada, para continuar, porque a obrigatoriedade vai até aos 18 anos. Portanto, é como se tivesse negado justiça àquela senhora ou aquele jovem, aquela criança. Né? Mas agora surge a pergunta, o que é que torna o funcionamento dos tribunais lento e, em alguns casos, burocrático? Bom, são vários fatores. Um dos fatores é a falta de interesse do poder político. E o poder político entra porque o sistema judicial, na prática, não tem autonomia financeira. Não vai conseguir manter-se sem que o poder executivo possa alocar verbas. Mas doutor Castanhos, acha que o problema passa exatamente por aí, pela atribuição... Por isso é que eu disse de vários fatores. São vários fatores. Um deles é a falta de autonomia financeira. E a outra é a forma como o poder político encara o poder judicial. Mas é preciso também compreender de que forma é que a autonomia financeira pode acelerar o funcionamento dos próprios tribunais. Pode. Eu vou dar exemplo de uma instituição que está dentro do Ministério da Telecomunicação, que é a FADCOM. Acho que é isso, FADCOM. A FADCOM é um fundo que foi criado para maximizar os serviços tecnológicos de internet nas localidades onde não existem. Essa instituto, acho que é isso, é uma fundação, creio. Ele tem como fonte de financiamento solicitação, instituições que têm recursos e financiam, e eles vão montando internet nas escolas longínquas, oferecem computadores e não sei o quê. Funciona dentro do Ministério de Comunicação e Tecnologia, não sei o que lá. E os doadores davam dinheiro diretamente a essa instituição. Chegou uma altura em que o Ministério das Finanças entendeu que o dinheiro já não devia ser alocado a essa instituição, devia ser alocada ao Ministério das Finanças. E depois o fundo deveria ir lá pedir ao Ministério das Finanças para executar os seus projetos. Esse movimento de ir ao Ministério das Finanças, aguardar que lhe seja entregue os valores para executar o que ele comprometeu-se diante do financiador,
atrasa, de formas a que o financiador, quando vai lá verificar se já foi executado aquilo a qual ele se comprometeu e deu dinheiro, não está executado. A justificativa é de que ainda não nos foi alocado o valor do Ministério das Finanças. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa é você solicitar e ficar à espera. Outra coisa é você ter a disponibilidade e poder executar. Eu é que sei qual é a necessidade que eu tenho. Nesse momento não tenho tinteiros, nesse momento não tenho papéis, nesse momento não tenho secretários. Com estes problemas básicos. Depois temos muito mais básicos ainda. Uma coisa tão simples como água na casa de banho. Tanto, sério, doutor? as casas de banho dos tribunais está constantemente lá um papel escrito fora de uso. Mas esta realidade e o sistema jarra. Aqui mesmo em Luanda. Tribunal de Nova Vida, o sistema jarra, todos eles têm um balde, para não falar do Ana Joaquina. Os tribunais da Ana Joaquina, não sei se o doutor. Aqui o doutor Mabaza vai concordar comigo. Se consegue fazer necessidade nas casas de banho dos tribunais da Ana Joaquina. Aquilo é extremamente imundo, mas extremamente imundo. E a única coisa que falta. Mas como é que se justifica um tribunal de E a única coisa que falta Castanhos? é água. Se não tem água da rede, só tem duas coisas que pode resolver: um tanque e uma eletrobomba. Portanto, nem isso se consegue fazer. Portanto, a questão da autonomia financeira tem um peso enorme na gestão do sistema judicial. Mas, doutor Castanhos, os cidadãos contribuem, os tribunais têm alguma receita? Bom, agora é que esses valores dos emolumentos, das custas judiciais, vai cair no cofre dos próprios tribunais. Senão, anteriormente, caía no cofre geral do Estado e caía sempre no mesmo âmbito. Depois tem que se solicitar para se tirar de lá. E um dos grandes problemas também que temos no sistema judicial, nós estamos a falar da PGR, vamos chegar lá. A Procuradoria-Geral da República não é um órgão do sistema judicial. Funciona lá, mas não é. Portanto, é quase que híbrido, mas não é um órgão judicial, tanto mais que emana da Constituição que o Procurador-Geral da República ele recebe orientações diretas do Presidente da República. Mas é eleito pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Como é que isso se justifica? Não, da Magistratura do Ministério Público. Portanto, são dois conselhos. Obrigado pela atenção. Ora, o que vai ocorrer, o que ocorre também, os tribunais, em qualquer parte do mundo, tenho dito, são os freios da sociedade e, sobretudo, das apetências do poder político. E o poder político não vai, sabendo ele que é um grande prevaricador, não vai querer potencializar um órgão que depois vai lhe frear. Está a perceber? Você tem um tribunal constitucional em Angola que, se tivesse a funcionar conforme a lei recomenda, a primeira é que não diríamos lá alguém que vem de um partido político. E não me venha com essa questão de suspensão do mandato do partido político. Né? Isso não funciona. Isso não funciona, está mais do que provado. Portanto, primeira coisa é que os tribunais, o sistema judicial, se funcionar na sua plenitude, o poder político não vai conseguir fazer falcatruas. Aquela coisa de fazer adjudicação direta a empreitadas que têm valor superior a 18 milhões de kwanzas, e não como dizia o meu colega Mabaza aqui, não, a lei proíbe formalmente, mas depois existe uma outra orientação material. Não, isso é mentira, não é verdade. Portanto, a lei proíbe e ponto final. E quem podia pôr freio nisso? Tribunal de Contas. Por que não já pode? Poderia despoletar mecanismo de impedir que dinheiros continuassem a sair de forma para poder financiar projetos que tenham sido concebidos de forma ilegal. Aqui há uma ilegalidade porque não obedeceu ao critério da lei. Portanto, é impossível. A Procuradoria-Geral da República é um órgão que tem dependência do Poder Executivo e emana da própria lei. Logo, a sua forma de atuação vai ser sempre conforme a orientação que receber. É de lei. Portanto, o Procurador-Geral da República deve haver lá na Procuradoria-Geral da República muitas queixas contra várias individualidades. Eu tenho achado uma coisa muito estranha. Como é possível que entidades, pessoas singulares, nunca intentam uma ação contra um governador de uma província, não intentam nunca ouvimos um processo que decorre porque um cidadão intentou contra um governador, desculpa, contra um administrador, contra um PCA. Será que não existem? Todos nós não conseguimos abrir uma ação, intentar uma ação. Eu, pelo menos, tenho uma e
e digo todos os dias ao microfone quando há oportunidade, contra o Ministro das Relações Exteriores por conta de um processo que ele não cumpre decisão judicial. O processo está a dormir na PGR. Portanto, como esse processo, deve haver vários outros. Portanto, como é que se resolve isto? O sistema está viciado de tal maneira que todas as soluções que foram apresentadas e que foram tentadas também pelo próprio sistema não funcionaram. Daí que eu também sou da opinião que o problema é o sistema. Se o problema é o sistema, então tem que se trocar de sistema. Portanto, essa seria a solução. Qual seria o ponto de partida? Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,